POAD SUS. Olá, meu nome é Marina Galhardi, sou médica de família e comunidade. Nessa videoaula, vamos trabalhar com 4 situações clínicas diferentes de rastreamento, cada uma com uma complexidade específica para exercitar o raciocínio da prevenção quaternária na prática cotidiana da atenção primária. Trata-se de situações que você vai encontrar na consulta e para cada uma delas a pergunta é a mesma. Para esse paciente, nesse momento, a relação benefício-dano desse rastreamento é favorável? No primeiro caso, seu Jorge tem 60 anos, tabagista há 30 anos, sem sintomas gastrointestinais e veio à consulta para renovar a receita do antihipertensivo. Durante a consulta, ele menciona que nunca fez nenhum exame para verificar o intestino. A mãe dele teve câncer de cólon há 65 anos. Qual é a conduta? Nesse caso, o rastreamento do câncer coloretal está indicado, e esse é um exemplo em que a prevenção quaternária não propõe não fazer, mas fazer com critério. Seu Jorge tem 2 fatores de risco importantes: tabagismo de longa data e história familiar de primeiro grau. O rastreamento do câncer coloretal tem evidências sólidas de redução de mortalidade, um dos poucos exemplos em que o balanço entre benefícios e danos é claramente favorável quando há fatores de risco presentes. A pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia são as ferramentas disponíveis. O médico de família deve identificar esse contexto, conversar com seu Jorge sobre o que o exame pode encontrar e o que não pode, e incluir o rastreamento no plano de cuidados de forma ativa. Esse caso nos ensina algo importante: a prevenção quaternária não é sinônimo de não rastrear, ela é sinônimo de rastrear com critério. Quando as evidências são sólidas, quando o paciente tem um perfil de risco compatível e quando o balanço benefício-dano é claramente favorável. O problema não é o rastreamento em si, é o rastreamento indiscriminado, feito sem critério em populações sem fatores de risco. Segundo caso, Dona Beatriz tem 52 anos, pós-menopausa há 2 anos, professora, saudável, sem queixas ósseas. Ela chega à consulta pedindo uma densitometria óssea porque todas as amigas já fizeram e a médica anterior dizia que era para fazer logo depois da menopausa. Qual é a conduta? A densitometria óssea é um rastreamento recomendado, mas não aos 52 anos, em mulheres sem fatores de risco adicionais. As principais diretrizes, incluindo as recomendações brasileiras, indicam o rastreamento de osteoporose a partir de 65 anos em mulheres sem fatores de risco, ou mais cedo na presença de fatores de risco como baixo peso corporal, tabagismo, uso crônico de corticoides ou fratura prévia. Dona Beatriz não tem nenhum desses fatores. Pedir exame agora, aos 52 anos, pode gerar um resultado na zona osteopenia, uma condição que é uma variação normal da densidade óssea nessa fase da vida, mas que pode desencadear ansiedade, novas consultas, prescrição de bifosfonatos e uma cascata diagnóstica e terapêutica completamente desnecessária. Como conversar com a dona Beatriz? Acolhendo a preocupação dela, que é legítima, e oferecendo informação honesta. Dona Beatriz, entendo muito bem sua preocupação com os ossos. A densitometria é um exame importante, mas ele é mais útil quando feito no momento certo. Na sua faixa etária e sem fatores de risco, fazê-lo agora pode trazer um resultado que nos preocuparia desnecessariamente. E além disso, você tomaria um remédio que não precisaria. O que podemos fazer agora é garantir uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, atividade física regular, que são as medidas com melhores evidências para a saúde óssea, e programar a densitometria no momento certo. Essa é a prevenção quaternária em ação. Não negar, não ignorar, mas proteger com informação. Terceiro caso. Tadeu tem 38 anos, contador, estressado, sem comorbidades. Na última consulta, a pressão estava 138 por 88, medida uma única vez no final de uma tarde agitada. Ele leu numa matéria da revista que a pressão acima de 130 já é hipertensão e chegou à consulta preocupado, querendo saber se precisa começar a tomar um remédio. Como agir? Esse é um caso clássico de como a medicalização de fatores de risco pode causar dano.
Uma medida isolada de pressão arterial fora do contexto adequado não é suficiente para diagnosticar hipertensão. O padrão ouro é a média de pelo menos duas medições em duas consultas diferentes com a técnica adequada, ou ainda melhor, a monitorização ambulatorial da pressão arterial ou a medida residencial. Se diagnosticamos Tadeu como hipertenso com base nessa medida isolada e prescrevemos antihipertensivo, podemos estar transformando um homem saudável e estressado num paciente crônico, com todos os custos, efeitos adversos e impacto psicossocial que isso implica. O que fazer com Tadeu? Medir a pressão corretamente em duas ou mais ocasiões com a técnica adequada, investigar o contexto, estresse laboral, qualidade do sono, consumo de cafeína, sedentarismo, obesidade, uso de tabaco, álcool e outras drogas, orientar medidas não farmacológicas e somente após a confirmação do diagnóstico, se indicado, iniciar tratamento medicamentoso. A palavra hipertensão tem um peso enorme na vida de um paciente. Antes de usá-la, precisamos ter certeza de que ela é adequada. As palavras do médico podem rotular, estigmatizar e medicalizar, ou podem acolher, contextualizar e proteger. A escolha das palavras é a maior ferramenta da prevenção quaternária na consulta. Quarto caso, o mais comum de todos. Dona Filomena tem 48 anos, assintomática, funcionária pública e chega à consulta dizendo: Doutor, quero fazer um check-up completo. Nunca fiz nenhum exame na vida e acho que está na hora. Ela lista espontaneamente uma série de exames que a vizinha fez e que eram todos no pacote: hemograma, glicemia, colesterol, tireoide, vitamina D, vitamina B12, zinco, ferritina, ácido úrico, homocisteína, proteína C reativa, ultrassom de abdômen, eletrocardiograma, ecocardiograma. O que fazer? Esse é um cenário do check-up indiscriminado, um dos contextos de maior risco de cascata diagnóstica na atenção primária. A questão não é se Filomena merece cuidado, é claro que sim. A questão é se todos esses exames solicitados de forma indiscriminada em uma mulher assintomática de 48 anos sem fatores de risco trarão benefício real ou se produzirão uma série de achados incidentais que a transformarão em paciente sem que ela precise ser. A abordagem correta com Filomena é fazer uma anamnese cuidadosa. Quais são seus fatores de riscos reais? Qual é sua história familiar? Quais são seus hábitos de vida? E daí selecionar junto com ela os rastreamentos que têm evidência sólida para o seu perfil. Para uma mulher de 48 anos sem fatores de risco, os rastreamentos recomendados são poucos e específicos. O preventivo do colo uterino, Papa Nicolau, pressão arterial, glicemia, possivelmente colesterol. Vitamina D, zinco, homocisteína e proteína C reativa em assintomáticos sem indicação específica são exemplos clássicos de rastreamento sem evidência suficiente e com alto risco de gerar mais dano do que benefício. O papel do médico de família e comunidade é exatamente esse: ser o filtro crítico que protege o paciente do excesso, inclusive do excesso que o próprio paciente solicita. Para encerrar, esses 4 casos mostram que o rastreamento na atenção primária nunca é uma decisão automática. Ele exige conhecer o paciente, seus fatores de risco, as evidências disponíveis e a relação benefício-dano para aquela pessoa específica, naquele momento específico de sua vida. E prevenção quaternária não propõe nem o intervencionismo automático, nem a omissão. Propõe cuidado com critério, fundamentado em evidências, centrado na pessoa e comprometido com, primeiro, não causar dano. Até a próxima etapa. Aqui apresento as referências utilizadas na elaboração dessa videoaula. PROAD SUS.